Olá, manas empreendedoras! E hoje eu tô aqui com essa live. Quanto tempo leva para aprender inglês? Gente, eu demorei tanto para falar sobre esse tema, porque muita gente já me perguntou. E eu demorei para falar sobre esse tema, porque não é um tema muito agradável de se falar. Não é um tema muito agradável. Mas antes, olha só, eu vou falar aqui sobre tirar as expectativas irreais, tá bom? Porque às vezes a gente tem expectativas de alcançar. Ah, meu celular tá quase caindo. Às vezes a gente tem expectativas de alcançar algumas coisas e às vezes é muito melhor você conhecer o que esperar de verdade do seu aprendizado de inglês, tá? Mas eu também vou dar aqui a esperança, dizer as possibilidades reais. Então, eu vou tirar as expectativas irreais e eu vou te dar as possibilidades reais de aprendizado de inglês, tá bom? São essas duas coisas que a gente vai trabalhar aqui: tirar expectativas irreais e te trazer as possibilidades reais, tá bom? Mas antes eu queria falar aqui sobre aprender inglês. O que é aprender inglês? Gente, isso é meio subjetivo, porque eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem já tá aqui, eu tô vendo que tá a Daiane, tá o Jerome aqui, tá a Dai. Né? Quem puder ir escrevendo, o que é aprender inglês para você? Escreve de verdade, de coração, não tem certo e errado. Porque para cada um, aprender inglês é uma coisa diferente. E eu tô falando sério, porque aprender inglês, ele é diferente de acordo com o objetivo de cada um, tá bom? Para algumas pessoas, aprender inglês é conseguir se virar numa comunicação de viagens. Então, para algumas pessoas, elas falam, eu quero aprender inglês. Aí eu vou me sentir muito feliz e contente e realizada, né? Muitas mulheres empreendedoras têm esse sonho pessoal mesmo de viajar para o exterior e às vezes até profissional, de ter oportunidade de ir em eventos internacionais e tudo mais. Mas ela só quer, na verdade, conseguir entender e falar ali o necessário, comunicação mais básica mesmo, conseguir se virar na viagem. Então, para algumas pessoas, aprender inglês é uma comunicação mais básica mesmo, é entender o mínimo para conseguir falar o mínimo. Para algumas pessoas, para algumas mulheres empreendedoras, aprender inglês tem um nível maior. Algumas mulheres empreendedoras que já estão aí em altos níveis aí de sucesso, vamos dizer, às vezes elas fazem pitch, né? Fazem apresentação aí do negócio delas, fazem até pedidos de investimento em grandes eventos e às vezes em inglês, né? Em grandes eventos internacionais, em que ela tem oportunidade de ter investimento para o seu negócio e várias outras situações de parcerias, né? Então, para ela, aprender inglês é você conseguir se expressar falando com segurança e muito bem, porque precisa disso para a necessidade dela, tá? Aprender inglês para algumas outras pessoas, para algumas outras mulheres empreendedoras, pode ser fazer uma prova de certificação internacional, às vezes porque ela simplesmente quer ter uma prova, de passar uma prova de Cambridge, uma prova de TOEFL. Então, aí é outra coisa diferente. Ela quer ver que ela consegue passar numa prova e para ela aprender inglês é isso. Então, gente, aprender inglês está alinhado ao seu objetivo. É isso que eu quero dizer. Qual é o seu objetivo? Para que você quer aprender inglês? Tá bom? Mas a gente vai falar aqui principalmente aprender inglês com uma forma de você conseguir, vamos dizer, se virar bem nas 4 habilidades principais. É isso que a gente vai focar aqui nas nossas ideias, tá bom? Quais são as 4 habilidades do idioma? É eu escutar, ler, falar e escrever, ok? Não é aprender inglês, não é você estar 100% nessas habilidades, você nunca errar dentro dessas habilidades, tá bom? Vamos tirar a primeira expectativa real. Tira essa expectativa de que você tem que estar 100%, a não ser que você tenha alguma coisa alinhada a um objetivo seu e que exige um alto nível de inglês, de assim, afinado, né? Retirado aí os erros e você realmente precisar ter isso bem afinado. Aí é outra coisa. Eu não sei se de repente tem uma empreendedora que é professora de inglês e precisa afinar o seu inglês porque, enfim, qualquer motivo aí que ela pode ter, não sei, tá bom? Então, primeira coisa é essa, você tem que ter em mente, qual é o seu objetivo, tá bom?
Vamos para as expectativas irreais, tá bom? O que você não pode esperar sobre o tempo de aprender inglês. Primeira coisa, gente, esse tempo ele varia de pessoa para pessoa, tá bom? Mas eu vou falar depois um padrão aqui, tá bom? Mas vamos lá, vou falar primeiro das expectativas irreais. Por quê? Por mais que entre pessoas, vamos dizer, iniciantes, numa turma, e todas essas pessoas iniciantes vão ficar, vamos supor, um ano dentro de um curso aqui, né? Vamos supor aqui que eu faço curso Inglês para Empreendedores e a gente tem 10 empreendedoras dentro desse curso, e o nosso curso vai durar um ano, por exemplo, tá? E todas são iniciantes. Será que todas vão aprender dentro do mesmo tempo, embora o curso tenha um ano? Vamos falar das variáveis. Só para a gente colocar aqui o pensamento. E você me diz um pouquinho como é que é para você. Me diz um pouquinho, eu quero que cada um me fale aqui do seu passado. Eu estou vendo que a Ju tá aqui, tá o Valtenir, a Lola, o senhor Salvan, a Márcia, bastante gente entrando. Me fala um pouquinho aqui sobre o seu passado com relação ao inglês. Quem aqui já teve contato com inglês? Como que foi esse contato com o inglês? Você já estudou antes em escola? Ou você, por conta própria, buscava pegar músicas e traduzir? Me conta um pouquinho. Essa é a primeira variável. Embora todas sejam iniciantes, tá? Estejam e entrem juntas no curso de inglês, se alguém já fez, por exemplo, 6 meses de curso de inglês há 5 anos atrás, ela já vamos dizer assim, já está à frente de alguém que nunca fez nada. Se alguém nunca fez curso nenhum, mas no seu dia a dia, os pais, quando era criança, os pais botavam desenho em inglês para ouvir e, de repente, ia na casa de um colega e que, sei lá, alguém lá da família assistia alguma coisa em inglês e ficava ouvindo de fundo em inglês, isso também influencia. Diferente daquela pessoa que desde criança foi só música brasileira, foi só TV brasileira, que nunca teve um mínimo de escutar contato inglês na vida, tá? Então, isso tudo influencia do ponto de partida, tá bom? Já vamos pensar isso. Primeira variável. Segunda variável, presente. Então, a gente falou uma que é o past e a segunda que é o present. Variável. Começamos todas juntas, 10 mulheres empreendedoras no nosso curso de inglês com a Jaque Camilo. Só que aí, de repente, uma dessas mulheres, ela já se programou, já tinha tudo programado para começar o curso. Ela falou, não, eu vou me dedicar todo dia meia hora. Eu já me organizei, eu já tenho o meu tempo, que eu tenho aqui meia hora antes de começar as minhas atividades do trabalho. É o horário de eu fazer as minhas atividades de inglês e tudo mais. Ela já se organizou antes de começar o curso. Aí tem uma que assim que começa o curso, ela vai parar para pensar, caramba, mas nossa, eu vou ter que me organizar, não tinha pensado nisso, peraí. Então, o presente de cada uma assim que começa vai ser diferente, porque cada uma vai ter que pensar como é que vai se organizar, a outra já se organizou, provavelmente já vai conseguir avançar mais rápido, vai depender da dedicação e foco de cada uma, do quanto às vezes você está habituada também a se dedicar e ter foco com algo, tá? Não é que tão puxão de orelha, às vezes o tanto que você está habituada com isso, né? E a terceira variável é o futuro. O quão urgente é o seu objetivo. Se de repente você começa a estudar inglês, né? Na nossa turma, temos lá 10 mulheres, e uma das mulheres eu quero aprender inglês porque é uma realização pessoal, né? Eu sempre quis ter aquela sensação de realização. Eu consegui aprender inglês. Mas, de repente, para outra, fala, não, olha, daqui a um ano eu vou ter uma oportunidade de viajar, que vou ter uma oportunidade de parceria para o meu negócio num evento lá nos Estados Unidos. Então, eu preciso aprender inglês para ontem. Essa mulher, ela vai dar um jeito de aprender inglês em um ano, porque ela tem uma urgência para ela. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, olha só quantas variáveis que a gente já falou. Vamos falar de mais variáveis. Bloqueios. Muitas de nós têm bloqueios mentais e emocionais. O que é um bloqueio mental? Vamos supor que eu passo um exercício de você escutar inglês, e nesse exercício de escutar inglês você tem que prestar atenção nos linking sounds, que a gente chama em inglês, que é a junção dos sons, tá? São a junção dos sons. E aí, quando você está prestando atenção nessa junção dos sons, a sua mente começa a pensar assim, não, mas
eu não estou entendendo nada, mas está muito difícil de entender. Nossa, inglês realmente não é para mim. Não, aí você começa com uma fala interna. Você já sentiu isso? Quem que já teve essa fala interna? Vai buscar entender alguma coisa em inglês e começa um barulho na cabeça aqui, uma fala interna. Gente, meu celular caindo. Então, isso acontece às vezes, né? Então, esse pode ser, não, às vezes não é tanto um bloqueio mental, mas são crenças, questões mentais que a gente precisa trabalhar, tá bom? Que são importantes. Que se alguém que tem esse barulho mental e alguém que quando vai buscar perceber os linking sounds fica com a curiosidade aguçada. Nossa, que interessante, olha mesmo, juntou aquela palavra com aquela. Ah, essa parte foi difícil de entender. Não, mas olha, essa aqui agora eu entendi. E tá sentindo? Então, às vezes, é uma coisa mental também já faz a diferença no tempo. Porque imagina uma mulher que precisa, primeira coisa, quebrar essas barreiras mentais para que ela consiga perceber melhor o que ela escuta. E a mulher que já não tem essas barreiras, assim que ela começa a aprender, ela já consegue perceber desde o começo os padrões da pronúncia. Já vai ser outro tempo de aprendizado. Então, a gente está falando das variáveis, né, das variáveis do aprendizado, aqui, das expectativas irreais sobre o tempo, tá bom? Outra questão, emocionais, né? Quando a gente começa a produzir, principalmente, algo em inglês, tende a vir as questões emocionais, que geralmente a gente tem mais dificuldade, que todos nós temos, né? Então, principalmente na fala, tem algumas pessoas que às vezes tem muito medo. É normal ter o medo, tá? Porque é algo novo, porque a gente tem algumas preocupações de performance, se eu tô indo bem, se eu não tô, se tô falando certo, se eu não tô. Esse medo é comum, tá bom? Existe a estranheza de que a gente tá falando outro idioma que é diferente pra gente. Ai, gente, minha gatinha, calma, sai. Se ela tivesse mais aqui, eu mostrava ela pra vocês. Quem quer ver a gatinha aí? Deixa ela ali quietinha, senão ela derruba tudo aqui. Bom, eu tava falando sobre... me ajuda aqui, gente, que às vezes a mente se perde. Eu também, por questão emocional, né? E aí, o que acontece? Quanto às emoções, na hora de falar, dá medo. Só que algumas pessoas, esse medo é tão grande que dá uma trava real. Que assim, a pessoa quando tá sozinha, às vezes até fala sozinha, às vezes até consegue reproduzir, repetir algumas coisas. Chegou na hora de falar, some tudo. Dá um branco, dá um desespero. E aí já tem, então, algumas questões emocionais que também são possíveis de serem trabalhadas. Não quer dizer que quem tem isso não pode aprender inglês, não é isso que eu tô falando. Só quero dizer que o tempo vai ser diferente de quem tem uma dificuldade maior, né? Esse medo é um pouco maior do que das pessoas que já não têm isso, né? De quem já não tem isso. A querida falando que quer ver minha gatinha. Eu vou mostrar minha gatinha. Vem cá, Maria. Ela tá bem atrás aqui. Tomara que eu não derruba o celular. Oi, gente. Eu sou a Marie. Gente, isso aqui é linda, mas vocês não sabem o tanto que ela é terrível. Bom, acabou o tempo da gatinha. Agora a gente continua. Então... Já falando das variáveis, passado, presente e futuro. Já falando das questões mentais, das questões emocionais. Tem as questões de comportamento. O que são as questões de comportamento? Bom, vou dar 3 exemplos aqui para eu depois lidar com essa questão de comportamento, tá? A queria falando, lindeza, minha gatinha. Linda, linda, é terrível, você não tem ideia, me dá um trabalho. Mais que a Luísa, às vezes, do que minha filha. Então, vamos lá, olha só. Vou dar 3 exemplos aqui de pessoas e quanto tempo elas levaram, tá bom? A gente está falando aqui das situações possíveis de tempo para aprender inglês, ok? Das situações irreais e das possibilidades reais. Então vamos lá. Mas antes a gente está tendo um panorama geral aqui. Tô falando para vocês o tanto de coisa para vocês verem que não é tão simples assim responder essa pergunta, gente. Por isso que eu demorei tanto para fazer uma live falando sobre isso, um vídeo falando sobre isso, que não é tão simples assim responder essa pergunta, tá? Olá. Eu vou dar um exemplo. Vou falar de mim primeiro, tá bom? Como é que foi para mim? Eu fiz inglês num curso de inglês tradicional, né? Numa escola tradicional. E o curso eram 5 anos, ok? Depois dos 5 anos de curso, eu comecei a lecionar. A própria escola me chamou para dar aula, me treinar. Eu comecei a dar aula para os iniciantes.
E às vezes eu dava reposição, né? Quando o aluno faltava, eu dava reposição para algumas turmas mais avançadas, que era uma aulinha ou outra que eu tinha ali que estudar e tal, um pouquinho mais para poder dar uma aula. E então, para mim, mas assim, eu só senti que eu só tive a sensação de que eu aprendi inglês depois de eu estar um ano lecionando, de 1 a 2 anos. Por quê? Assim que eu terminei o curso, depois de 5 anos, gente, eu ainda pensava demais para falar, as coisas não vinham com tanta facilidade na minha cabeça, tá? Eu não entendia com tanta facilidade. Foi no dia a dia de eu lecionando que eu tive que, vamos dizer assim, dar uma imersão. Foi eu me responsabilizar mais por alguém que eu consegui me responsabilizar mais comigo mesma, com o meu próprio processo de aprendizagem. Tá? Então, isso 11 anos atrás, né? Que aconteceu que eu comecei a dar aula faz 11 anos. Então, foi aí eu tendo convivência também com outros professores, falando inglês com outros professores, foi eu tendo contato com professores nativos, foi uma série de motivos de eu pegar aqueles assuntos que eu explicava para os alunos e repetir aquelas explicações e ajudava a fixar aquelas ideias na minha cabeça, fazer com que foi ficando mais natural o inglês, a minha vivência do idioma aumentou, tá? Eu comecei a ter mais vivência no idioma também, certo? Então, eu levei aí de 5 a 6 anos para eu ter a sensação de que eu aprendi inglês, tá? Agora eu vou dar outros exemplos. Eu fiz uma... deixa eu dar um outro exemplo. Agora, teve uma situação que foi um pouco embarrassing, que a gente chama em inglês, né? Ao pé da letra, meio assim, embaraçosa, né? Que foi quando eu tava na sala de aula, né? Na verdade, assim, eu tava na escola e tinha uma colega que estudou comigo quase os 5 anos todos. Alguns semestres ela estava na minha turma, às vezes não, tá? Mas por muitos semestres, porque a escola que eu estudava era assim, dividida por semestre, ela estudou comigo. E depois de aí 1 ano, eu lecionando, mais ou menos esse tempo, 1, 2 anos lecionando, aconteceu assim, que ela parou algumas vezes, voltou e tudo mais, então ela demorou mais tempo para terminar. Ela estava no último livro, né, na escola que eu estudava, e ela tinha faltado, e só tinha eu para dar reposição. Gente, eu fui dar reposição para alguém que estudou comigo. E nessa reposição, ela foi expressar para mim o quanto para ela era ainda difícil, que eu falava inglês com ela, não conseguia entender quase nada. Ela ia falar, ela falava muito pouco, quase nada. Era muito difícil lembrar as palavras. Então, assim, ela estava no total há mais tempo que eu estudando e o nível de inglês dela era menor. Assim, eu não tô querendo falar que tinha alguma coisa errada com ela, eu só tô querendo falar dessas variáveis, de como é diferente para cada um. Vou contar algumas histórias aqui pra gente ir analisando, tá? Vai fazer sentido isso aqui, fica aqui comigo que vocês vão entender. E fica aqui também que daqui a pouco eu vou falar das possibilidades reais, a gente ter uma ideia, mais noção matemática do tempo, de quanto tempo para aprender inglês, tá? E aí, eu fiz uma live com a Jerusa, não faz muito tempo, aqui mesmo, tem esse vídeo, não da live eu com ela, né? Mas eu tive uma conversa com ela e depois na live eu contei algumas coisas sobre a experiência dela, em que ela aprendeu inglês, gente, em 9 meses. Tá? Ela se virou lá, era uma questão da igreja dela, e depois ela teve uma oportunidade de viajar, que agora eu não lembro a cidade, o país. Eu sei que ela viajou um tempo, e em cerca de 9 meses ela já tinha a sensação de que eu aprendi inglês, ela conseguia entender e conseguir se comunicar, tá? Aí então você pode falar assim, já entendi então, pelo que você deu os exemplos aí, então é só viajar e eu aprendo. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho uma amiga que está há 3 anos nos Estados Unidos e ela fala muito pouco, quase nada. Ela fala o básico do básico do básico, não entende quase nada e fala menos ainda. Por quê? Agora eu vou falar aquela questão do comportamento, a variável do comportamento. Vou comparar a Jerusa com essa minha amiga. Tá? A Jerusa, ela, quando tinha alguém para se virar, ela ia lá, conversava, tentava entender e perguntava e tal. Era um comportamento ativo, tá bom? Agora, essa minha outra amiga, que está há 3 anos nos Estados Unidos, ela ainda está lá, o que acontece? Ela sentiu muita falta do Brasil. Ela mora com brasileiros, ela sai em um lugar onde se escuta música brasileira. Ela sente muita falta, ela liga a TV e assiste novela, e assiste muitos programas que ela sente falta do Brasil. Gente, qual é o comportamento dela? Ela não tá no país, mas ela não está vivendo o idioma. Tá? Então, isso é uma questão, às vezes, questão de comportamento.
Como que você quer se portar para que você aprenda o inglês? Quais mudanças do seu comportamento, mudanças de hábitos você quer fazer para que o inglês aconteça? Isso interfere no tempo, tá bom? Olha, depois da gente conversar aqui um pouquinho sobre as possibilidades irreais, eu vou falar sobre as possibilidades reais, tá bom? Agora a parte mais legal. Quais são as possibilidades reais para que você aprenda inglês? De quanto tempo? Em quanto tempo você aprende? Eu vou falar aqui um exemplo que é o seguinte: a maioria das escolas de idiomas, elas oferecem 2 horas de aula por semana, tá bom? Vamos supor que... e outra coisa, geralmente as aulas das escolas são de março a junho, depois de agosto a novembro, mais ou menos. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, e tem os feriados. Estou fazendo uma média mesmo, tá? Matemática agora aqui, hein? Vamos em números, tá bom? Então, eu fiz umas contas aqui, é o seguinte. 2 horas por semana, tá? 2 vezes 8, eu já não vou lembrar todos os detalhes. 2 vezes 8, vezes 4, dá 8, né? Se a gente contar março, abril, maio, junho... Aí pula julho, que é férias, agosto, setembro, outubro, novembro. São 8 meses. Então, 8 aulas no mês, vezes 8 meses, dá 64 horas. Aí vamos supor que você leve 1 hora por semana para fazer a sua lição de casa, tá bom? Algum exercício, alguma coisa lá da escola de inglês, tá bom? Vamos supor uma escola de inglês tradicional. Aí a gente vai acrescentar. Vamos pegar essas 64 horas que a gente fez 2 vezes por semana e dividir pela metade, tá bom? 32. Então, 64 mais 32 de lição de casa, 64 na sala de aula, mais 32 de lição de casa, de atividades, exercícios, treinos, enfim, dá 96 horas. Então, em um ano, você vai ter treino, né, com inglês, contato com inglês, de estudar, de treinar, enfim, por cerca de 96 horas. Agora, eu vou falar uma outra coisa aqui de quanto tempo leva, tá bom? Olha só, se você estudar inglês 1 hora por dia, você vai ter 365 horas no ano. Então, se você fizer isso, você vai diminuir em 3 vezes o seu tempo de aprendizado, porque você vai estar tendo muito mais contato com inglês, vai estar tendo 3 vezes mais contato com inglês do que uma pessoa numa escola tradicional teria. Pegou as contas? Mas já que 1 hora para mim não dá, é impossível 1 hora por mim. Tá bom, vamos pegar metade? 365 dividido por 2, gente, dá 182 horas no ano. E lembra que na escola tradicional eram 96 horas? Mesmo assim, você vai estar conseguindo aprender na metade do tempo. Na metade do tempo. Então, vamos supor que na escola de inglês, vamos lá, que sejam 5 anos que a escola proponha e que você estude meia hora por dia, você vai conseguir na metade do tempo, em cerca de 2 anos e meio. Tá bom? Mas isso tudo, gente, como eu disse, é muito relativo. Depende mesmo de todas aquelas variáveis que eu mencionei. É muito único. Tem gente que vai conseguir em menos tempo, tem gente que vai conseguir em mais tempo. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Existe só uma coisa que você precisa... Tem uma coisa que eu não entendo. Por que saber o tempo é tão importante? Se alguém tiver essa resposta para mim, me fala. Por que saber o tempo que você vai aprender é tão importante? Quanto tempo você vai ficar sentado com a bunda no sofá, esperando alguém te falar o que você quer ouvir para que você comece a estudar inglês? Então, eu vou te falar uma coisa. Existe uma coisa que é o ponto de partida, tá? Tem uma coisa que é o seu start. Escrevi aqui na minha folhinha aqui, ó, start. Né? Não sei se dá para ver aqui, acho que no Instagram vai ficar ao contrário. Start. Existe um ponto de partida. Em algum momento você tem que começar. Você só vai saber em quanto tempo você, inclusive, leva quando você começar. Aí tem uma outra coisa que eu quero falar, que é o seguinte. Aprender inglês, gente, porque assim, tem gente que fala assim, não, entendi já, tá, entendi. Então, se eu tiver numa escola de inglês tradicional, eu vou levar 5 anos. Não, 5 anos é um curso. Porque tem gente que fala, eu acabei o curso, terminei o inglês. Você terminou o curso, mas isso te garantiu o teu aprendizado? Você precisa refletir em você e saber se isso é para você, tá bom? Luciana, já respondo a tua pergunta, que você estava perguntando aqui, no fim eu respondo, tá? Obrigada por enviar aqui sua pergunta. Agora é o seguinte, então,
você vai ter o seu ponto de partida. E aí eu estava falando que você acha que o curso você vai aprender em 5 anos porque o curso tem 5 anos. Não é porque o curso tem 5 anos que você vai aprender em 5 anos. É isso que eu tô querendo dizer. Isso é único para cada um, tá bom? Aí, então, eu vou te falar uma coisa. Depois que você terminar o curso, seja lá qual for de inglês, você tem que conseguir trazer inglês para sua rotina. Que isso tem a ver, Luciana que está perguntando, o que, que você indica para aprender sozinho? Eu vou ligar com isso aqui que ele está falando. Porque vai ter um momento que você vai ter escola, vai ter um momento que você vai ter o professor, mas que para você continue crescendo no idioma, para que você não, inclusive, não esqueça o que você aprendeu, você vai ter que continuar seguindo por conta própria. Então, existe um ponto de partida, mas não existe um ponto final. Tá entendendo o que eu tô falando? Por isso que você tá fazendo a pergunta errada. Não tem que perguntar quanto tempo leva para aprender inglês. Você tem que perguntar como é que eu faço para começar e o que, que eu faço para eu me manter continuamente crescendo e aprendendo. Certo? Tá entendendo? Então, olha só, outra coisa importante para falar. Tem gente que acha que aprender inglês é uma linha reta, né? Vou colocar aqui, ó. Tem gente que acha que aprender inglês é assim, ó. Não sei se dá pra ver aí, tipo, ter pegado uma canetinha, né, mais forte, mas tudo bem. Ó, tem gente que acha que é assim, tem o ponto de partida, aí tem gente que acha que vai ser uma linha reta aprender inglês. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Tem gente que acha que é assim, mas não é. Não é. Aí, às vezes, por achar que é assim, se frustra. Porque pensa que para aprender inglês, vai ser uma coisa assim, eu começo e eu vou crescendo, vou aprendendo. Não, gente, você vai ter que lidar constantemente com o seu sentimento de frustração. Por quê? Aprender inglês é um negócio assim, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Vou fazer aqui mais ou menos aqui para vocês. Ó, aprender inglês é mais ou menos assim. Vê se dá para ver. Aqui no Face, bem patinho. Aqui no Insta, embora seja o contrário, acho que dá para ver. Então é cheio de ups and downs, altos e baixos. Então você começa aqui, ó. Tem o seu ponto de partida, aí você cresce. Aí daqui a pouco tem uma dificuldade, alguma coisa que acontece, você cai. Aí você sobe. Eu esqueci de botar que tem uma parte aqui que é mais retinha, que é tipo um platô que chama, né? Então é uma parte que você chega no momento assim, que é um platô, que você, por mais que siga no movimento que você tá, parece que você não tá crescendo. Né? Então, ó, aprender inglês é assim, ó, ups and downs. Aí você cai. Quando você chega aqui, imagina que você tá aqui, você fala, meu Deus, parece que eu tô começando hoje a aprender inglês. Mas só que você não pode ignorar que você já teve esse caminhar aqui. Por você já ter esse caminhar, você faz o esforço, aí o que acontece? Você cresce bastante. E quando você olha de longe, você consegue ver a linha, você consegue ver essa linha de subida, tá? Então, aprender inglês tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final. Tem um caminho, você tem que ver se você está subindo, mas esse subindo não é linha reta, é cheio de altos e baixos. Então, de tempos em tempos, você tem que analisar. Poxa, eu hoje, né? E eu que comecei a estudar inglês uns por 6 meses atrás. O quanto que eu já cresci, o quanto que eu já aprendi. Olá, tem pessoal dando oi aqui. Hello, Amanda. Hello, Jorge, Fernanda, pessoal dando oi. Então, é isso que é importante para você. Saber o tempo que você vai levar para aprender não é importante. Quem vai fazer o tempo? Por quê, gente? Por que não é importante? Porque não sou eu que vou dizer o tempo. Não sou eu que vou dizer. Quem vai dizer quanto tempo leva para aprender é você, porque isso é único para você. É você que vai criar a sua realidade. Independente das variáveis que eu falei, independente do seu passado, do tanto de inglês que você teve, é você que vai colocar uma meta, é você que vai colocar um objetivo com uma urgência para que você corra atrás dela. É você que vai delimitar o tempo diário que você vai ter. É você que vai dizer o quanto você está disposto a se dedicar com foco, com disciplina. Então, gente, desculpa se você queria ouvir uma coisa diferente disso, mas eu tô aqui para te falar o real, do que esperar. Embora eu tenha te trazido aqui com matemática o que é possível fazer, tá? Com também formas mais efetivas de acordo com a forma como o nosso cérebro sabe aprender, a forma mais natural. E agora eu vou entrar um pouquinho já fazendo a ligação, respondendo a pergunta do Luciano. A Luciana me fez aqui a pergunta. Embora esse espaço seja um espaço mais para mulheres, viu, Luciano? A gente sempre abre espaço para todo mundo, fica à vontade, tá bom? O que você indica para aprender inglês sozinho? Eu fiz uma live falando como começar ou recomeçar a aprender inglês.
em que eu falei sobre isso, tá? Como é que você começa por conta própria mesmo. Eu vou dar um exemplo que eu já falei em várias lives, que eu falo em quase toda live, mas nunca é demais repetir. Você precisa de algumas bases para poder aprender inglês. A base principal é fazer o que proporcionar um ambiente que a gente teve quando a gente era criança. Em que ambiente que a gente aprendeu o português? Era um ambiente em que falavam português com a gente e a gente fazia um esforço para tentar entender e se comunicar com as pessoas ao nosso redor, quando a gente é bebê, certo? Então a gente precisa fazer um ambiente similar. Você precisa buscar ouvir inglês e entender aquilo que você escuta primeiro. Esse é o primeiro passo, tá? Então, para começar, me fala uma coisa, Luciano, você é zero, assim, de inglês? Você já tem alguma base? Em que ponto que você tá? Porque dependendo disso, pode mudar a forma que eu vou te responder, tá bom? E se alguém tiver mais alguma dúvida, vai mandando que esse é o momento de responder dúvidas, tá? Se não tiver ficado claro ainda a minha resposta de quanto tempo, eu explico de um outro jeito para ficar mais claro para você. E no finzinho eu vou fazer um resumo para quem chegou depois, ok? Então, olha só. O primeiro ponto é esse. Você precisa buscar entender o que você escuta. Mas como é que eu passo a passo para você começar a entender o que você escuta, ok? Passo a passo é o seguinte. Você precisa primeiro de alguma coisa que você vai ter o áudio e a escrita, que você vai poder ler e ouvir, tá? A gente vai usar a leitura como mecanismo para que eu entenda melhor o que eu escuto. Algumas pessoas têm uma habilidade, vamos dizer assim, já desenvolvida, já nata, de conseguir escutar inglês com filmes, com seriados, sem legenda nenhuma, direto só em inglês, e conseguir pegar pelo feeling, pela intuição, o que está acontecendo, e repetir, começar a entender, tá? Mas isso são poucas pessoas. Você só vai saber se isso é possível para você testando. Algumas pessoas fazem isso e aprendem inglês assim, tá? Mas a maioria das pessoas precisam de um intermediário, que a gente vai usar a leitura como intermediário para a gente entender o que a gente escuta. Esse é o primeiro passo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vamos supor, vou dar um exemplo, um seriado no Netflix. Eu vou dar um exemplo aqui de como é que eu estou fazendo isso tudo, que eu estou começando a aprender espanhol, que eu nunca vi nada de espanhol, tá? A Luciana tá falando. Na leitura eu entendo algumas palavras. Legal, já vai te ajudar muito. Isso. Bom? Como você já tem uma base da leitura, te ajuda muito. O que você vai fazer? Pega um filme, um seriado no Netflix, verifica se lá tem a opção de colocar a legenda em inglês. É lógico, um filme é um seriado que seja com áudio em inglês, né? Porque tem de outros idiomas lá também. E aí você vai pegar e criar 2 documentos para você, tá bom? Pode ser no computador, pode ser numa folha, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer aqui, dividir em 2 partes, ou fazer em 2 folhas, né? Uma folha você vai ter o inglês e o português. Você vai escrever mesmo, ou digitar, né? A parte em inglês e o português embaixo correspondente. Como é que você faz isso no Netflix? Legenda em inglês, depois legenda em português. Simples assim, tá? E aí você vai criar o documento, inglês, português, algumas frases. Pode começar com um pouquinho, tipo 5 frases, é o suficiente para você começar, tá bom? 5 frases por dia já tá bom para começar. E outra coisa que eu ia falar depois, eu vou relacionar com o que eu tinha mencionado, que eu esqueci de falar, mas tudo bem. Vamos lá. E aí depois você vai pegar uma outra folha e vai colocar só a parte em inglês. O que você vai fazer? Primeiro passo aqui vai ser você estudar a escrita, né? A parte daqui da escrita. Você vai fazer a leitura. Você vai pegar o inglês e ver se você consegue associar. Essa palavra significa essa palavra significa essa. Você vai fazer o treino de ler e conseguir entender, observando ali a tradução, tá bom? Você acha que isso é possível para você, Luciano? Tranquilo até agora? Tá entendendo passo a passo? Aí, o que você vai fazer? Pegar a parte só em inglês, ler e tentar entender. Esqueci. O que era essa palavra mesmo? Dá uma coladinha lá na inglês e português. Aí você volta. Lê e tenta entender. Lê e tenta entender. Depois, o que você vai fazer? Vai botar o áudio, tocar o trecho lá do filme, do seriado e acompanhar a leitura. E nesse momento, você vai dividir isso em outros 2 passos aqui. Você vai ouvir, ler junto e lembrar o que significa. Fazer isso cerca de 3 vezes. Depois você vai ouvir, ler junto e prestar atenção na pronúncia. Vou falar um exemplo aqui, por exemplo, em alguns padrões da pronúncia. Então, por exemplo, você falar, olha, a letra U ficou com som de A.
Olha, tem aqui a letra A, ficou com som de EI. Olha, tem aqui a letra CH, né? Que pra gente falar chá com som de sh. Olha, eu vi que ficou com som de K. Que interessante. Vai analisar essas questões da pronúncia, de diferença da escrita com a audição, ok? Daqui a pouco eu falo um pouquinho do espanhol, como é que tá sendo a minha experiência. Vou contar, porque eu comecei recentemente. Depois disso, o que você vai fazer? Vai tirar a escrita e fazer os mesmos passo a passo só ouvindo. Então, você vai ouvir e lembrar o que significa. 3 vezes. Depois você vai ouvir e você vai prestar atenção nos detalhes da pronúncia. Se você for ouvir e tá muito difícil de entender, significa que você precisa fazer mais vezes o de escutar e ler junto. Isso também é único para cada um. Deu para entender, Luciano, passo a passo? Quer fazer um resuminho aqui nos comentários para ficar firme para você? Eu tá anotando aí no papel, que senão depois esquece, né? Anota aí, ou escreve aqui, é legal que já fica de resumo para alguém que vier assistir a live depois. Esse é o primeiro passo para você começar a aprender inglês. Por quê? Se você tiver a leitura e a audição afiadinhas, você vai ter o seu inglês cheio de cabeça. Não, vou falar o contrário. Sua cabeça cheia de inglês. E depois que você tem sua cabeça cheia de inglês, ele vai sair com naturalidade. Por quê? É assim que a gente... Na semana passada, eu fiz uma live explicando sobre isso. Se você quiser entender por que é assim que a gente aprende da melhor forma, eu falei cientificamente, falando sobre nosso amigo Steven Krashen, trouxe as frases dele, os estudos dele falando sobre isso, tá bom? Eu não estou inventando isso. Tem um estudioso que fala sobre abordagem natural, Steven Krashen, ok? Então, você não vai pegar regras de gramática para aprender, você não vai pegar palavras soltas para aprender, você vai estudar o inglês real do jeito que ele é, tá? Por quê? Depois que você tiver o inglês cheio, de novo, eu ia falar o contrário, a cabeça cheia de inglês, o inglês vai sair com naturalidade, assim como a gente quando era criança, né? A gente entende, a minha filha tá com 9 meses, a Luísa. Então, é muito legal conseguir acompanhar isso agora dela, né? Ela começou a entender, ela mostrava que ela entendia, ela apontava, ela fazia... Ela apontava, fazia com a cabeça assim, não... E aí, pouco a pouco, ela começou a repetir algumas palavras, agora ela já está juntando 2, 3 palavras. Então, eu sei que daqui a pouco ela vai estar falando frases. Então, é similar. Por quê? Primeiro, ela encheu a cabeça dela de português. Primeiro, ela conseguiu entender muito bem o que a gente fala com ela. É impressionante. Ela tem menos de 2 anos, ela entende... Gente, é quase tudo que a gente fala. Assim, 90% do que a gente fala, ela entende. É impressionante. Então, isso vai acontecer também com você, se você se permitir ouvir muito inglês e buscar entender muito bem o que você escuta. Porque eu preciso, para eu falar, eu preciso ter muito inglês na cabeça. Se eu buscar falar sem ter inglês na cabeça, o que vai acontecer? Eu vou falar com o que eu tenho na cabeça, que é o português. Então, você não vai falar inglês, você vai falar o que eu chamo de português em inglês, né? Traduzido português para o inglês. E isso não costuma ser bom. Por quê? É possível falar inglês assim? Só que você vai ficar cheio de vício, né? Você vai acontecer de você falar coisas que eles não falam, tá? Então, não sei, não vou conseguir pensar em algum exemplo super legal agora, mas tem coisas que não é ao pé da letra. A maioria das coisas não é ao pé da letra, tá? Então, você vai falar algumas coisas que a gente fala, só que traduzido para o inglês, palavra por palavra, tá entendendo? E não é assim que eles falam muitas coisas. Isso, você falando por muito tempo, pode acontecer de você consolidar esse tipo de fala traduzido do português para o inglês, que mesmo depois que você aprenda o correto depois, vai ser muito difícil de você modificar, porque aquilo já consolidou, de tanto que você falou e repetiu. Então, é um risco muito grande quem começa a falar inglês sem ter inglês na cabeça. Então, esse é o passo a passo para você aprender sozinho. Você pode aprender muito inglês só assim. E agora, Luciana, ficou claro para você? Você acredita que esse caminho é possível para você começar a aprender sozinho? Se você quiser saber mais detalhes, pode perguntar que eu te explico melhor. Eu vou compartilhar um pouco de mim, como é que está sendo para eu aprender espanhol. Porque assim, eu aprendi inglês com uma escola lá, tradicional de inglês, de idiomas. E, gente, se eu soubesse o que eu sei hoje, como estava aprendendo inglês, eu teria reduzido muito o meu tempo de aprendizado, eu tenho certeza, pelo menos para metade. Porque eu não tinha muito contato com inglês no meu dia a dia. Eu não pegava músicas para ficar traduzindo muito.
eu não tentava entender, eu não pegava filmes para ouvir, tentar entender, eu não fazia isso. Eu só fazia as atividades da escola e achava que isso era o suficiente para eu aprender inglês. E não é. Você precisa ter muito contato com o inglês, ouvir muito, principalmente o inglês do jeito que ele é. Eu tinha muito contato com o inglês do livro, ou seja, dos livros didáticos, aquela coisa ali mastigadinha, sabe? Isso me viciou muito o ouvido, porque quando vinha alguém ou ia ter contato com música, filme, seriado, eu achava muito difícil de entender, porque eu nunca tinha feito isso, buscado entender de verdade filmes e seriados, né? Ou vídeos do seu interesse, porque a gente fala principalmente aqui para mulheres empreendedoras que às vezes costumam consumir muito vídeo. Gente, o conhecimento verdadeiro, assim, de maior qualidade, maior conhecimento para você ter dentro da sua área, está em inglês. Então, se você quer ter conhecimento para a sua área, para você desenvolver o seu negócio, você precisa conseguir entender bem inglês, no mínimo, tá bom? Para que você traga isso para o seu negócio, traga isso para a sua vida também. Então, você dá para fazer isso com vídeo também. Se você falar no YouTube, você consegue colocar a legenda automática em inglês, que ela é muito boa, diferente do português, que é esquisita. Em inglês tem uma coisa em outra, assim, 95% eficiente, e você consegue fazer o mesmo passo a passo que eu expliquei agora aqui com vídeos do YouTube, de coisas que você gosta, do seu interesse, é a mesma coisa. A única coisa é que, assim, com vídeos, se for não tiver legenda nenhuma, você for só a legenda automática do YouTube disponível, você vai ter que ter um trabalho de ir lá e traduzir as frases por conta própria, né? Para você poder entender a parte escrita. No Netflix já tem essa facilidade que já tem legenda, já tem a tradução lá, te ajuda, ok? E calma aí que eu ia comentar, eu vou fazer um resumo daqui a pouco sobre essa questão do tempo, quanto tempo leva para aprender inglês, então fica aqui que daqui a pouco eu vou fazer um resumo. Eu ia falar de mim, do espanhol. Eu não lembro direito o tempo, tá? Mas faz, não sei, 2, 3 semanas que eu comecei a aprender espanhol. E eu tô querendo, eu tô aqui para ajudar mulheres empreendedoras. E o que é uma mulher empreendedora? Luciana, eu sei que você tá aqui, mas não sei se você vai se relacionar com tudo isso. Não se sinta excluído, tá bom? Ou se tiver outros homens aqui. Mas a gente, é isso, costuma falar para mulheres empreendedoras que a gente quer fazer essa tribo de mulheres que se ajudam. Isso não quer dizer que alguém que não é mulher empreendedora não possa estar aqui, tá bom? Então se sinta acolhido também. Então, a mulher empreendedora, geralmente, ela tem uma vida muito conturbada, né? Assim, tem muitas tarefas. Tem as questões do próprio negócio, tem as questões da família, tem as questões da casa, né? Às vezes tem filho, tem as questões com o filho. Então, assim, são muitas questões. O tempo fica muito limitado. E para mim é assim. Eu tenho a casa para cuidar, tenho o marido, tenho a filha, tenho o negócio, né? Eu tenho um negócio presencial, um negócio online, então é uma loucura. Mas eu falei, não, mas eu quero testar isso que eu estou ensinando, isso que eu estou aprendendo, dessas formas diferentes de ensinar, isso que eu estou ensinando, dessa forma, eu estou ensinando dessa forma diferente desde abril do ano passado. Um pouco antes, eu acho. Talvez um pouco mais de um ano, tá? Presencial desde abril do ano passado, online, acho que desde janeiro, fevereiro do ano passado. E então eu quero aprender dessa forma um idioma novo. Porque isso serve para qualquer idioma. Esse passo a passo que eu falei, essa forma de aprender. Então, eu estou fazendo isso com o espanhol. Eu peguei lá um seriado do Papa Francisco, que é argentino, e eu estou fazendo isso. Só que eu estou fazendo o quê? Com uma média de 5 a 15 minutos diários, que é o que eu tenho. Então, nesses 5, 15 minutos, tem dia que eu aprendo uma frase, tem dia que eu aprendo 2, tem dia que eu aprendo 3. E eu faço exatamente esse passo a passo que eu ensinei. Eu escrevo em espanhol, eu pego lá as palavras que eu não sei, aí eu vou ouvir e ler junto para prestar atenção, lembrando da tradução, depois eu vou prestar atenção nos detalhes da pronúncia. Então, por exemplo, o que eu aprendi? Eu vi que LL é comum ter algumas coisas que é LL no espanhol, tá? É uma coisa que eu percebi, ninguém me ensinou aqui, eu que ouvindo fui percebendo, tá? E aí eu percebi que geralmente eles falam com um som parecido de CH, meio né? Então, tem tipo, chama, eu não sei falar, gente, eu tô aprendendo agora, chama, que é tipo de chamar mesmo. Ela se chama, tinha uma frase que era assim, ela se chamava e o nome da mulher, né? Alguma coisa assim. E aí falava, chamava, alguma coisa assim, com LL, escrito com LL. Aí depois eu percebi uma outra situação que apareceu o LL também com esse mesmo som. Então, eu fui percebendo esses detalhes,
E aí eu tô nesse processo de conseguir ouvir espanhol e entender. Aí depois eu peguei uma música, só que eu tô indo numa direção, que eu sei que o espanhol existe o espanhol da Espanha, o espanhol argentino, né? Não sei essas coisas direito. E aí eu fui no site Lyrics Training, que é muito legal também para quem está aprendendo sozinho, Luciano, não sei se você conhece, Lyrics Training. E aí eu fui lá ver alguma música que era com espanhol da Argentina, que aparece a bandeirinha e tal. E peguei uma música para eu ouvir também e buscar entender. Aí eu percebi padrões similares com o que eu vi lá no seriado. E aos pouquinhos eu tô tendo. E assim, a música, gente, tem 3 minutos. Foi um dia que eu treinei em 3 minutos, né? Que eu fui ouvir, ler junto a legenda lá, a letra da música, para poder perceber, entender. Eu tô começando a aprender agora espanhol. E eu vou poder dizer para você em quanto tempo que eu vou levar, né? Para poder até comparar aqui a jornada. Mas como eu disse, isso é único, vai ser o meu tempo. Ó, aí já que levou tanto tempo para levar espanhol. E o que levou vai depender do meu objetivo. Né? O meu objetivo de aprender espanhol vai ser eu conseguir ouvir alguma coisa e entender razoavelmente bem. Mas se eu conseguir falar para me virar um pouco. Então, como eu falei, esse aprender inglês tem a ver também com o seu objetivo, depende, né? Então, vamos lá, resumo aqui, ó. O que a gente falou? A gente falou isso que eu estava falando agora, que aprender inglês depende do que é aprender inglês para você, depende do seu objetivo, primeira coisa, tá? A gente falou das expectativas irreais, tá bom? Que existem muitas variáveis, não adianta você achar que estamos todos do zero, começando aqui a aprender inglês, e dentro de um ano a gente vai ter o mesmo caminhar e vamos todos aprender inglês dentro desse tempo, que todos começamos juntas. Não, porque existem muitas variáveis. Tem a variável do seu passado, do seu presente, do que você quer alcançar no seu futuro. Tem a variável das suas questões mentais, das suas questões emocionais. Tem muitas variáveis do seu comportamento, das suas atitudes, das mudanças que você está disposto a fazer no seu dia a dia. Tá? Dentro disso, a gente falou assim, um resuminho. A gente fez umas contas aqui que é possível reduzir para metade do tempo das escolas tradicionais o contato, pelo menos, de tempo com o idioma inglês, o que aumenta consideravelmente as chances de você aprender na metade do tempo das escolas tradicionais. Tá bom? A gente fez umas contas aqui que se uma escola leva 5 anos lá do curso todo, é possível que você diminua para metade, para cerca de 2 anos e meio, tá? Ah, Jaque, mas é muito tempo. Aí eu dei um puxão de orelha. Eu falei assim, se você vai ficar esperando a bunda sentada no sofá, esperando um tempo aí perfeito para você começar a aprender inglês, você vai continuar sem saber inglês. Então você só precisa de uma coisa, começar e seguir consistentemente dentro dos altos e baixos de aprendizado, que o aprendizado de inglês, ele é assim, um negócio assim, ó, cheio de alto e baixo, mas dentro dos altos e baixos a gente percebe um crescimento, e é isso que é importante, você perceber o seu crescimento dentro do idioma. Não existe um ponto de partida e um ponto final para aprender inglês. Aprender inglês existe um ponto de partida, mas não existe final, porque a partir do momento que você para, acontece assim, ó, você esquece e tudo aquilo que você tinha conquistado vai pro saco. Então, se você quer aprender, você tem que tomar essa decisão, ter consciência disso. Né? Não sei se você estava esperando aqui uma coisa milagrosa, já que vai falar o super tempo, uma coisa... Não. São essas as expectativas reais, as expectativas irreais que você pode ter. Não adianta você achar que vai aprender em 6 meses. Depende. São 6 meses em que você vai ficar 12 horas do seu dia ali só nesse foco de aprender inglês. Pode ser que seja 6 meses. É isso que você vai fazer? Você consegue? Você consegue abrir mão do seu trabalho, da sua família, de cuidar de você direito só para focar no inglês? Então é possível, 6 meses, eu te garanto. 12 horas por dia por 6 meses, eu te garanto. Me contrata que eu te garanto. Né? Se você se dedicar nesse tempo. Ok? Então, gente, varia. Quanto você está disposto, tá? É isso. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Quem tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, mesmo você que está assistindo depois, que eu posso pegar essa dúvida. Vou te responder com certeza digitando. E eu posso pegar essa dúvida para criar um tema aí para uma próxima live. Eu faço live
toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, ok? E se você acha que o que a gente abordou aqui é importante para seus amigos, para suas amigas, para outras pessoas, para outras empreendedoras, se você que está aqui conhece uma empreendedora e quer que ela conheça que tem um ambiente em que empreendedores estão se juntando para se ajudar, para aprender inglês, compartilha com ela essa live, conta para ela que a gente existe, porque é isso que a gente quer fazer aqui. Eu tenho esse compromisso de juntar mulheres empreendedoras que se ajudam para aprender inglês. Por que eu quero fazer isso? Porque eu também sou uma e eu conheço a dor que é empreender. E eu consigo comparar de uma forma muito bacana o processo de empreender com o processo de aprendizado de inglês que está ali, ó, lado a lado. É muito parecido, tá? E aí eu deixo mais uma pergunta. Se alguém te fizer essa pergunta, quanto tempo leva para você ter o seu negócio de sucesso? É a mesma pergunta, gente. Varia muito. É muito difícil responder essa pergunta, mas eu vim aqui, eu respondi com a complexidade que a pergunta merece. Não dá para eu ser muito simplista na hora de responder isso, senão eu vou criar expectativas irreais na sua cabeça. E não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero te trazer possibilidades reais do que é possível para você aprender inglês, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Deixe o seu like. Como eu falei, marque seus amigos que acreditam que é importante aqui nos comentários, principalmente aqui no Face, conhecer, tá bom? Esse espaço que a gente tem aqui e saber sobre o que esperar realmente na hora de pensar no tempo para aprender inglês. E a gente se vê nas próximas lives. Bye!